30 engenheiros falharam, mas a humilde entregadora mudou tudo e fez o CEO milionário chorar na pulsante cidade de Nova Luz, onde arranha-céus brilhantes desafiam o céu azul. Uma crise se formava como nuvens escuras em um dia ensolarado. Os letreiros luminosos piscavam incessantemente, mas nenhum deles poderia ofuscar a gravidade da situação na prestigiada empresa de engenharia Luminar Tech. Victor, seu CEO, carismático e determinado, estava à beira do colapso. Ele tinha tudo: a fama, o dinheiro e uma visão que o tornaram uma lenda em sua área. Mas agora, ele estava preso em um pesadelo. 30 engenheiros tinham falhado, e não foi uma falha qualquer. Era uma falha que poderia acarretar no desmoronamento físico e financeiro de tudo o que construíra. O estalo da tensão no escritório era palpável. Sentados em cadeiras que um dia foram símbolos de sucesso, os engenheiros olhavam para suas telas como se tivessem recebido um golpe. Murmúrios de dúvida e desespero se espalhavam. Victor, a pressão estampada em seu rosto, se questionava: seria esse o fim de seus sonhos? Um nó se formou em sua garganta quando pensou nas vidas que dependiam dele, na postura altiva que sempre fez questão de manter e nos secretos medos que agora pareciam mais presentes do que nunca. Enquanto isso, nas movimentadas ruas da cidade, Mário, um entregador de comida de olhos brilhantes e coração trabalhador, passava por uma crise de sua própria. Suas mãos calejadas seguravam a alça da mochila, cheia de refeições quentes, mas seu coração estava pesado com a responsabilidade de sustentar sua família. Ele encarava o enorme edifício da Luminar Tech todos os dias. Havia algo peculiar, um mistério que o atraía. A estrutura imponente parecia clamar por ele, como se escondesse segredos que só ele pudesse desvendar. Foi em um dia qualquer, enquanto entregava um pedido, que sua intuição o conduziu. Ao observar a fachada do edifício, notou pequenas rissuras e detalhes que os engenheiros não pareciam ver. A ideia estava lá, borbulhando dentro dele. O que se passava ali poderia ser a chave da salvação. As engrenagens da mente de Mário giravam rápido, e ele começava a se perguntar se talvez, apenas talvez, pudesse ajudar. A tensão no escritório escalou. Um desentendimento explosivo culminou na demissão em massa de todos os engenheiros. O que antes era um time cascudo estava agora reduzido a um vazio ensurdecedor. Victor, em sua cadeira giratória, sentiu o colapso não apenas da empresa, mas de suas próprias esperanças. Sem saber como reagir, seus olhos cansados se fixaram em alguém que nunca imaginou precisar. Mário. Esse entregador, com seu jeito simples e perspicaz, se tornara um conselheiro não oficial. As sugestões de Mário, cercadas de uma ingenuidade desesperadora, começaram a semear pequenas esperanças em um ambiente sufocante. O CEO, que sempre se viu como um farol, agora reconhecia uma luz inesperada naquele homem comum. Mas a crise que vivia ia além de problemas técnicos. As sombras do passado de Victor ameaçavam emergir, revelando antigas rivalidades e segredos que poderiam destruir não apenas sua carreira, mas também sua alma. À medida que o relógio corria e o desespero avançava, Victor e Mário se encontraram não apenas lutando para salvar o edifício, mas também para confrontar suas próprias fragilidades.
O clímax da história se aproximava. E o peso emocional era mais do que a pressão das responsabilidades. Quando lágrimas brotaram dos olhos de Victor, foi uma transformação poderosa. Mas a pergunta persistia. Quem realmente era o responsável por essa crise e que segredos sombrios ainda precisavam desvendar juntos? Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão pairava no ar, como a eletricidade antes de uma tempestade. Mário, com um olhar fixo em Victor, percebeu que a camada de confiança entre eles era fina. Victor, e se nós... Começou Mário, mas a voz dele se calou diante de um grito repentino que ecoou pela sala. O grito veio do corredor. O som era agudo, quase animal. Todos se viraram. O desespero tomou conta. Victor, com o coração disparado, saltou da cadeira. O susto girou a sala. Quando ele avançou para ver o que acontecia, Mário foi atrás. Sua curiosidade e nervosismo misturados. Do lado de fora, uma confusão insana. Funcionários corriam em direções opostas. Xingamentos e sussurros alegres se misturavam em uma orquestra de pânico. Mas então, Mário viu. Uma multidão se aglomerava ao redor de um grupo. Tensão palpável. A adrenalina correndo como um rio. Ele empurrou os corpos ao redor, tentando ver. E então viu uma mulher no chão, com o rosto pálido, imobilizada. Sua bolsa estava ao lado, aberta, enquanto documentos e folhas voavam como folhas de outono no vento. Mário deu um passo para frente, reconheceu a mulher. Era Clara, uma das engenheiras. Seu coração congelou. Ele não a conhecia bem, mas sabia que ela tinha sido uma das mais promissoras. Victor chegou perto também. Seu rosto se contorceu de preocupação quando viu Clara. Ele se agachou, tentou verificar seu pulso. Clara! O que aconteceu? Sua voz falhou. A emoção o dominava. Os murmúrios em volta aumentavam. Alguém mencionou um colapso, uma discussão acalorada, um empurrão. Mas era tudo confuso. Então, a reviravolta, Clara, com um esforço, levantou a mão. Victor! Não, fui eu. As palavras dela ficaram presas no ar. Um silêncio pesado se derramou como tinta. O que ela queria dizer? O que ela tinha feito? Uma onda de choque atravessou Victor, enquanto Mário sentia o mundo desmoronar ao seu redor. Não, não é possível, murmurou Victor, olhando nos olhos de Clara, buscando respostas. Ela começou a puxar um pedaço de papel de sua bolsa. Suas mãos tremiam. O projeto... Eu não deveria ter feito isso. Suas palavras eram quase inaudíveis, mas o peso delas era imenso. Todos ali, os engenheiros, o público, estavam presos na expectativa. Todo mundo queria saber o que Clara tentava revelar. Mário se aproximou mais, seu interesse agora transformado em intensidade. O que houve? Clara, fala! Você está segura? Mas ela só balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Victor! Você não entende! Parece que alguém estava me pressionando para esconder um problema sério na estrutura. A culpa não é só minha.
Alguém queria que tudo desse errado. E naquela declaração, uma sombra de incredulidade cresceu. Maio sentiu um frio na espinha. A culpa não era apenas sobre Clara, mas havia algo mais, algo muito mais profundo. Quem? Gritou Victor, agora com os olhos cheios de uma mistura de raiva ou desespero. Quem estava por trás disso? O barulho do corredor começou a voltar. Vozes se elevavam novamente. Agora, que novos rostos chegavam, Mário olhou para Clara. Viu o pavor em seus olhos. Não posso! Eles vão! Ela começou, mas Victor a interrompeu com um grito. Desculpa não é suficiente. Precisamos saber. Ele estava à beira do precipício da destruição total. Peso das palavras não ditas, o medo correndo em suas veias. Clara estava prestes a liberar um segredo do qual nem Victor, nem ele estavam prontos para ouvir. A verdade. Mais viscosa do que qualquer falha estrutural, estava prestes a ser exposta. A multidão se silenciou. Todos esperavam. E Mário sabia que nada seria como antes. Ele olhou para Victor. E eles compreenderam o que aquela confissão poderia significar. O que mais eles não sabiam? Que jogos estavam em andamento nas sombras? É claro que a resposta não seria simples, e nesse momento, o desespero se transformou em um misto de expectativa e terror. A revelação de Clara mudaria tudo, e o futuro de Luminartech agora estava nas mãos de pessoas que, de uma forma ou de outra, estavam entrelaçadas nesse labirinto de enganos e verdades ocultas. A multidão se silenciou e a intensidade do momento só aumentava. Victor olhava para Clara, um turbilhão de emoções em seu rosto. Clara, precisamos saber o que você descobriu. Ele pressionava, olhos ardendo de preocupação. Mário, ao lado dele, sentia a mesma urgência, como se o futuro da Luminartech dependesse dessa confissão. Com lágrimas escorrendo, Clara respirou fundo. Eu não posso. Eles vão me matar só a mim, mas a todos nós. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos brilhavam com determinação. Antes que pudesse continuar, um movimento brusco na multidão chamou a atenção deles. Um homem alto e de terno negro, que ninguém havia notado antes, apareceu ao lado dela. Ele tinha uma postura firme, um olhar frio que enviou calafrios pela espinha de Mário. Chega, Clara! O homem gritou, fazendo o ambiente vibrar. Era como se o ar tivesse ficado mais denso. Você não precisa fazer isso. Mário sentiu um nó se formar em sua garganta. O que aquele sujeito queria? Quem era? Quem é você? Victor perguntou, sua voz mais firme do que se sentia. O homem não respondeu. Em vez disso, ele se inclinou para Clara e, com um gesto brusco, pegou seu braço. Você é uma traidora. Pense bem sobre o que vai dizer ou pagará um preço alto. Mário e Victor se entreolharam, a confusão e o medo tomando conta de ambos. A multidão, agora inquieta, começou a murmurar. O que está acontecendo? Alguém sussurrou. Havia uma tensão palpável no ar. O homem parecia encarnar o próprio medo, e Mário percebeu que a situação estava prestes a explodir. Clara, em estado de desespero, olhou de Victor para o homem. Victor, não deixe que ele. Eu não queria. Eu só queria proteger você. As últimas palavras dela foram como um golpe no peito de Victor. Ele sentiu um misto de confusão e preocupação por Clara, mas também por si mesmo. O que ela tinha a ver com isso? E no meio desse turbilhão emocional, um grito rasgou a atmosfera.
Socorro! Uma figura feminina surgiu do fundo da multidão. Era Ana, uma das engenheiras que havia saído no início do dia. Seu olhar estava desesperado e algo em suas mãos brilhava como metal ao sol. Ela correu até o grupo, mas antes que pudesse chegar, o homem de terno negro desviou, colocando-se na frente dela. Pare, Ana! Você não sabe no que está se metendo! Sua voz cortava o ar como uma faca. Todos os olhos estavam voltados para o confronto, e a tensão era insuportável. Sem pensar, Ana ergueu a mão e mostrou a todos o que segurava. Era um pendrive. Eu sei o que aconteceu e isso prova tudo, ela gritou, os olhos ardendo de desafio. Se você acha que pode nos silenciar, está enganado. O homem começou a ficar visivelmente nervoso, mas Mário percebeu algo ainda mais alarmante. Era um lampejo, uma fração de segundo em que o rosto do homem se contorceu em pânico. Não faça isso, Ana, ele advertiu, mas seu tom já não era tão autoritário. O que Clara tinha tentado esconder agora estava prestes a ser revelado, e Mário sentiu uma esperança brotar entre o desespero. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra pairava sobre ele. Que segredos aquele pendrive continha? E por que aquele homem estava tão determinado a impedir a verdade? Um grito ecoou novamente. Corram! Alguém na multidão exclamou, enquanto os olhos de Mário se arregalavam ao ver o homem em terno negro recuar, seus dentes se cerrando em frustração. Ele estava prestes a fazer algo radical. Mário sentiu a adrenalina pulsar. A tensão no ar era insuportável e as escolhas foram feitas rapidamente. Lutar ou correr? Os rostos ao redor estavam em pânico e Mário estava pronto para agir. Havia algo mais, algo muito maior em jogo. O que mais estava escondido? Que revelações estavam por vir? E como tudo isso se entrelaçaria com suas vidas? Enquanto a multidão começava a se dispersar, Mário sabia que a verdade sobre a Luminar Tech e sobre quem realmente estava no controle estava prestes a ser descoberta. E ele estaria no centro dessa tempestade implacável, em um labirinto de mentiras e segredos que precisava ser desvendado, mesmo que isso custasse tudo. A multidão se silenciou e a intensidade do momento só aumentava. Victor olhava para Clara, um turbilhão de emoções em seu rosto. Clara, precisamos saber. O que você descobriu? Ele pressionava, olhos ardendo de preocupação. Mário, ao lado dele, sentia a mesma urgência, como se o futuro da Luminar Tech dependesse dessa confissão. Com lágrimas escorrendo, Clara respirou fundo. Eu não posso. Eles vão me matar. Não só a mim, mas a todos nós. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos brilhavam com determinação. Antes que pudesse continuar, um movimento brusco na multidão chamou a atenção deles. Um homem alto e de terno negro, que ninguém havia notado antes, apareceu ao lado dela. Ele tinha uma postura firme, um olhar frio que enviou calafrios pela espinha de Mário. Chega, Clara! O homem gritou, fazendo o ambiente vibrar. Era como se o ar tivesse ficado mais denso. Você não precisa fazer isso! Mário sentiu um nó se formar em sua garganta. O que aquele sujeito queria? Quem era? Quem é você? Victor perguntou, sua voz mais firme do que sentia. O homem não respondeu. Em vez disso, ele se inclinou para Clara e, com um gesto brusco,
pegou seu braço. Você é uma traidora. Pense bem sobre o que vai dizer, ou pagará um preço alto. Mário e Victor se entreolharam, a confusão e o medo tomando conta de ambos. A multidão, agora inquieta, começou a murmurar. O que está acontecendo? Alguém sussurrou. Havia uma tensão palpável no ar. O homem parecia encarnar o próprio medo, e Mário percebeu que a situação estava prestes a explodir. Clara, em estado de desespero, olhou de Victor para o homem. Victor, não deixe que ele... Eu não queria, eu só queria proteger você. As últimas palavras dela foram como um golpe no peito de Victor. Ele sentiu um misto de confusão e preocupação por Clara, mas também por si mesmo. O que ela tinha a ver com isso? E no meio desse turbilhão emocional, um grito rasgou a atmosfera. Socorro! Uma figura feminina surgiu do fundo da multidão. Era Ana, uma das engenheiras que havia saído no início do dia. Seu olhar estava desesperado e algo em suas mãos brilhava como metal ao sol. Ela correu até o grupo, mas antes que pudesse chegar, o homem de terno negro desviou, colocando-se na frente dela. Pare, Ana! Você não sabe no que está se metendo. Sua voz cortava o ar como uma faca. Todos os olhos estavam voltados para o confronto e a tensão era insuportável. Sem pensar, Ana ergueu a mão e mostrou a todos o que segurava. Era um pendrive. Eu sei o que aconteceu, e isso prova tudo, ela gritou, os olhos ardendo de desafio. Se você acha que pode nos silenciar, está enganado. O homem começou a ficar visivelmente nervoso. Mas Mário percebeu algo ainda mais alarmante. Era um lampejo, uma fração de segundo, em que o rosto do homem se contorceu em pânico. Não faça isso, Ana! Ele advertiu. Mas seu tom já não era tão autoritário. O que Clara tinha tentado esconder agora estava prestes a ser revelado. E Mário sentia uma esperança brotar entre o desespero. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra pairava sobre ele. Que segredos aquele pendrive continha? E por que aquele homem estava tão determinado a impedir a verdade? Um grito ecoou novamente. Corram! Alguém na multidão exclamou, enquanto os olhos de Mário se arregalavam ao ver o homem em terno negro recuar, seus dentes se cerrando em frustração. Ele estava prestes a fazer algo radical. Mário sentiu a adrenalina pulsar. A tensão no ar era insuportável. E as escolhas foram feitas rapidamente. Lutar ou correr. Mas antes que pudesse reagir, uma explosão ensurdecedora irrompeu do andar de cima do prédio. O barulho foi seguido por um tremor, como se um terremoto tivesse atingido a cidade. O chão vibrou sob os pés de todos. Vidros estouraram e o pânico tomou conta. Pessoas gritavam e corriam, e a imagem do homem de terno negro se desfez em meio à confusão. Mário sentiu um frio na espinha quando um pedaço de cimento desabou do teto, atingindo uma das mesas próximas. Clara, no desespero, olhou para Victor. É isso! Eles sabem! Precisamos sair agora! A sala foi invadida por uma nuvem de poeira, dificultando a visão. Mas antes que pudessem correr, o olhar de Victor se fixou em Ana. O pendrive! Ele gritou. Ana estava paralisada, os olhos fixos na porta por onde o homem havia desaparecido. Pegue o pendrive, Ana! É a única chance que temos. Ana, finalmente, se virou e, com um movimento rápido, pôs o pendrive no bolso enquanto a fumaça se espalhava. Mas uma verdade aterradora começou a emergir em sua mente. O que está acontecendo? O que você esconde, Clara? Ela piscou e a situação tomou um novo rumo. O que mais Clara sabia?
Mário sentiu que o chão sob seus pés ia se desintegrar. A verdadeira natureza dos segredos, agora exposta, começava a desmoronar. Eu não quis dizer. Eu pensei que... Clara gaguejou, sua voz tremendo. A pressa do momento revelou uma profunda traição que estava escondida. E nesse instante, Mário percebeu que, além do caos, a verdadeira luta seria para descobrir quem eram os reais inimigos. Sabia que algo sombrio estava prestes a vir à tona e o futuro de todos pendia por um fio. A única certeza era que nada seria como antes. O tumulto silencioso se instalou entre os presentes. O olhar de Victor estava preso no de Clara, enquanto a confusão tomava conta de seu coração. Claramente ela sabe mais do que estava dizendo. Algo está muito errado aqui, pensou. Ana, com o pendrive em mãos, parecia hesitar, mas a urgência do momento a forçou a agir. Não temos tempo! Precisamos sair daqui! Mário gritou, apanhando Clara pelo braço. Vamos, agora! Ao mesmo tempo, outra explosão menor ecoou atrás deles. O prédio estava ruindo rapidamente. O tremor sob os pés era um lembrete aterrador de que o tempo estava se esgotando. Victor, perdendo a paciência, olhou para Ana, seu semblante carregado de desespero. O que você tem aí? O que você sabe? A expressão dela mudara. Seu olhar se tornara um misto de determinação e medo. Eu não sei todos os detalhes, mas isso... Ana hesitou, levantando o pendrive. Esse dispositivo contém dados que Clara me passou. É sobre a estrutura, sobre algo. Mas eles sabiam que não era seguro. Precisamos por isso. Antes que pudessem debater mais, a porta principal do escritório se arrombou e o homem de terno negro apareceu novamente. Agora com um sorriso ameaçador. Pensaram que podiam escapar? Inferno, você não sabe com quem está lidando. Ele avançou em direção a eles. A multidão se dispersava no pânico. Um dos engenheiros mais velhos gritou: "Fiquem juntos!" Mas a situação ficou caótica rapidamente. Mário empurrou Clara e Ana na direção da saída, mas Clara ficou paralisada. "Victor!" ela murmurou. E no olhar dela, uma expressão de terror tomou conta. "Não posso! O que eles farão? Não posso deixar você! Não posso!" Aquelas palavras se cravaram no coração de Victor. "Clara, confia em mim! Não há tempo a perder!" Ele se virou. Para Mário, um lampejo de coragem passando por seu olhar. "Saia com elas, eu vou me certificar de que elas estejam a salvo." "Não, isso não é a solução." Mário gritou, mas era tarde demais. Clara se afastou, indo em direção ao homem de terno. "Não, o que você quer?" O homem riu, um som frio como gelo quebrando. "Ah, Clara, você sempre tão ingênua. Você se esqueceu de que os verdadeiros monstros estão mais perto do que você pensa?" Ele avançou, pegando-a pelo braço. A multidão estava apavorada, mas um silêncio profundo tomou conta da sala quando Clara olhou para Victor e sussurrou: "É você. Você também soube, não é?" Assim que as palavras deixaram seus lábios, um choque percorreu a sala. Victor ficou paralisado. O que ela estava insinuando? Ele nunca teria imaginado. E bem a tempo, a verdade se desdobrou como um vendaval. Clara apontou acusadoramente. "Aquele projeto que você defendeu, havia um problema. Você sabia, não sabia? Você está além de tudo. Toda essa pressão foi você quem ordenou que escondêssemos a verdade." O ar pareceu se espessar. Todos ficaram chocados, tiscando em descrença. A acusação ecoou no corredor.
reverberando na mente de Mário. Não, isso não pode ser verdade, ele pensou, sua confiança em Victor desmoronando. Clara, isso é loucura! Victor começou, mas o olhar dela dizia tudo. Ele tinha mentido, e agora a verdade estava à espera, prestes a desmoronar sobre eles. Quantas vidas você está disposto a sacrificar, Victor? A tensão explodiu enquanto o olhar de Clara se tornava feroz. De repente, houve um estalo e um corte de energia. As luzes se apagaram, mergulhando o lugar em sombras, enquanto a única fonte de luz vinham dos flashes dos celulares. Na escuridão, ninguém sabia em quem confiar mais, e a revelação de Clara lançou uma nova luz. Uma que não poderia ser ignorada. Mário, com o pendrive em mãos, entendeu que a situação tinha mudado para sempre. Todos estavam em perigo, e ele precisava decidir seguir o que restava de confiança em Victor ou desvendar a verdade. O que mais estava escondido nas sombras? Ele trocou olhares com Ana, ambos percebendo que a batalha estava longe de terminar. E a pergunta ecoou na mente deles: quem são realmente os verdadeiros inimigos? O tumulto silencioso se instalou entre os presentes. O olhar de Victor estava preso no de Clara, enquanto a confusão tomava conta de seu coração. Claramente, ela sabe mais do que estava dizendo. Algo está muito errado aqui, pensou. Ana, com o pendrive em mãos, parecia hesitar, mas a urgência do momento a forçou a agir. Não temos tempo! Precisamos sair daqui! Mário gritou, apanhando Clara pelo braço. Vamos! Agora! Ao mesmo tempo, outra explosão, menor, ecoou atrás deles. O prédio estava ruindo rapidamente. O tremor sob seus pés era um lembrete aterrador de que o tempo estava se esgotando. Victor, perdendo a paciência, olhou para Ana, seu semblante carregado de desespero. O que você tem aí? O que você sabe? A expressão dela mudara. Seu olhar se tornara um misto de determinação e medo. Eu não sei todos os detalhes, mas isso... Ana hesitou levantando o pendrive. Esse dispositivo contém dados que Clara me passou. É sobre a estrutura, sobre algo mais. Eles sabiam que não era seguro. Precisamos expor isso. Antes que pudessem debater mais, a porta principal do escritório se arrombou e o homem de terno negro apareceu novamente. Agora com um sorriso ameaçador. Pensaram que podiam escapar? Inferno! Você não sabe com quem está lidando. Ele avançou em direção a eles. A multidão se dispersava no pânico. Um dos engenheiros mais velhos gritou: fiquem juntos. Mas a situação ficou caótica rapidamente. Mário empurrou Clara e Ana na direção da saída, mas Clara ficou paralisada. Victor, no olhar dela, uma expressão de terror tomou conta. Não posso. O que eles farão? Não posso deixar. Você! Não posso! Aquelas palavras se cravaram no coração de Victor. Clara! Confie em mim! Não há tempo a perder! Ele se virou para Mário, um lampejo de coragem passando por seu olhar. Saia com elas. Eu vou me certificar de que elas estejam a salvo. Não! Isso não é a solução! Mário gritou, mas era tarde demais. Clara se afastou, indo em direção ao homem de terno. Não! O que você quer? O homem riu, um som frio como o gelo quebrando. Ha! Clara, você sempre tão ingênua. Você se esqueceu de que os verdadeiros monstros estão mais perto do que você pensa? Ele avançou, pegando-a pelo braço. A multidão estava apavorada, mas um silêncio profundo tomou conta da sala quando Clara olhou para Victor e sussurrou: é você. Você também soube, não é?
Assim que as palavras deixaram seus lábios, um choque percorreu a sala. Victor ficou paralisado. O que ela estava insinuando? Ele nunca teria imaginado, e bem a tempo. A verdade se desdobrou como um vendaval. Clara apontou acusadoramente. Aquele projeto que você defendeu havia um problema. Você sabia, não sabia? Você está além de tudo. Toda essa pressão. Foi você quem ordenou que escondêssemos a verdade. O ar pareceu se espessar. Todos ficaram chocados, piscando em descrença. A acusação ecoou no corredor, reverberando na mente de Mário. Não, isso não pode ser verdade, ele pensou, sua confiança em Victor desmoronando. Clara, isso é loucura! Victor começou, mas o olhar dela dizia tudo. Ele tinha mentido, e agora a verdade estava à espera, prestes a desmoronar sobre eles. Quantas vidas você está disposto a sacrificar, Victor? A tensão explodiu enquanto o olhar de Clara se tornava feroz. De repente, houve um estalo e um corte de energia. As luzes se apagaram, mergulhando o lugar em sombras, enquanto a única fonte de luz vinham dos flashes dos celulares. No escuridão, ninguém sabia em quem confiar mais, e a revelação de Clara lançou uma nova luz, uma que não poderia ser ignorada. Mário, com o pendrive em mãos, entendeu que a situação tinha mudado para sempre. Todos estavam em perigo, e ele precisava decidir: seguir o que restava de confiança em Victor ou desvendar a verdade. O que mais estava escondido nas sombras? E então, no meio do caos, um grito agudo cortou o ar. Sofri por muito! É hora de a verdade vir à tona! Era a voz de Jorge, um engenheiro que sempre fora visto como o mais tímido do grupo, alguém que nunca se destacou. Ele estava perto da porta, seus olhos brilhando com uma intensidade assustadora. A verdade sobre Victor precisa ser revelada. Ninguém esperava aquilo. Jorge sempre tinha ficado nas sombras. E agora queria ser o porta-voz de algo tão grandioso. Os sussurros se espalharam. E a conexão entre as pessoas parecia fraquejar. O que você sabe, Jorge? Mário perguntou, intrigado e assustado. Vocês não têm ideia do que estava acontecendo na Luminar Tech. Victor não é o que parece. Ele é protegido por pessoas poderosas, que buscam lucro a qualquer custo. O que todos pensam ser erros estruturais são sabotagens planejadas. O representante do governo, a pressão de investidores, é tudo uma armadilha. Jorge gritou, e o tumulto externo da multidão parecia diminuir. Era como se tudo tivesse parado. O céu caía aos pedaços. Todos estavam em um mar de incertezas. E a revelação de Jorge foi como um raio. Mário olhou para Victor, cujos olhos agora pareciam mais perdidos do que nunca. Havia algo muito mais profundo se desenrolando. Algo que desafiava tudo o que eles acreditavam. Quais eram as verdadeiras conexões de Victor com aqueles que pareciam estar puxando as cordas? Nós precisamos sair, mas antes, você precisa responder, Victor. Mário fechou os punhos, sua determinação cada vez mais forte. Mas a pergunta pairava no ar. Podia confiar em Victor? Havia algo ali que prometia uma reviravolta ainda maior. Uma tempestade estava chegando. E ele sabia que apenas a verdade poderia salvá-los. Mas em quem eles realmente podiam confiar agora? O futuro da Luminar Tech e suas vidas estavam em um fio. E agora, todos sentiam que aquilo era apenas o começo de algo muito maior.
um labirinto de mentiras que eles estavam prestes a explorar. E assim, a dúvida e a tensão continuaram a crescer, tornando cada segundo mais pesado e crucial. O tumulto silencioso se instalou entre os presentes. O olhar de Victor estava preso no de Clara, enquanto a confusão tomava conta de seu coração. Claramente, ela sabe mais do que estava dizendo. Algo está muito errado aqui, pensou. Ana, com o pendrive em mãos, parecia hesitar, mas a urgência do momento a forçou a agir. Não temos tempo. Precisamos sair. Daqui! Mário gritou, apanhando Clara pelo braço. Vamos, agora! Ao mesmo tempo, outra explosão, menor, ecoou atrás deles. O prédio estava ruindo rapidamente. O tremor sob seus pés era um lembrete aterrador de que o tempo estava se esgotando. Victor, perdendo a paciência, olhou para Ana, seu semblante carregado de desespero. O que você tem aí? O que você sabe? A expressão dela mudara. Seu olhar se tornara um misto de determinação e medo. Eu não sei todos os detalhes. Mas isso... Ana hesitou, levantando o pendrive. Esse dispositivo contém dados que Clara me passou. É sobre a estrutura, sobre algo mais. Eles sabiam que não era seguro. Precisamos expor isso. Antes que pudessem debater mais, a porta principal do escritório se arrombou. O homem de terno negro apareceu. Novamente, agora com um sorriso ameaçador. Pensaram que podiam escapar? Inferno! Você não sabe com quem está lidando! Ele avançou em direção a eles. A multidão se dispersava em pânico. Um dos engenheiros mais velhos gritou: Fiquem juntos! A situação ficou caótica rapidamente. Mário empurrou Clara e Ana na direção da saída, mas Clara ficou paralisada. Victor, ela murmurou, e no olhar dela, uma expressão de terror tomou conta. Não posso! O que eles farão? Não posso deixar você! Não posso! Aquelas palavras se cravaram no coração de Victor. Clara, confie em mim! Não há tempo a perder. Ele se virou para Mário, um lampejo de coragem passando por seu olhar. Saia com elas, eu vou me certificar de que elas estejam a salvo. Não, isso não é a solução! Mário gritou, mas era tarde demais. Clara se afastou, indo em direção ao homem de terno. Não! O que você quer? O homem riu, um som frio com o gelo quebrando. Ah, Clara, você sempre tão ingênua. Você se esqueceu de que os verdadeiros monstros estão mais perto do que você pensa. Ele avançou, pegando-a pelo braço. A multidão estava apavorada, mas um silêncio profundo tomou conta da sala quando Clara olhou para Victor e sussurrou: É você. Você também soube, não é? Assim que as palavras deixaram seus lábios, um choque percorreu a sala. Victor ficou paralisado. O que ela estava insinuando? Ele nunca teria imaginado. E bem a tempo, a verdade se desdobrou como um vendaval. Clara apontou acusadoramente. Aquele projeto que você defendeu, havia um problema. Você sabia? Não. Sabia! Você está além de tudo! Toda essa pressão, foi você quem ordenou que escondêssemos a verdade. O ar parecia se espessar. Todos ficaram chocados, piscando em descrença. A acusação ecoou no corredor, reverberando na mente de Mário. Não! Isso não pode ser verdade, ele pensou, sua confiança em Victor desmoronando. Clara! Isso é loucura! Victor começou, mas o olhar dela dizia tudo.
Ele tinha mentido. E agora a verdade estava à espera, prestes a desmoronar sobre eles. Quantas vidas você está disposto a sacrificar, Victor? A tensão explodiu enquanto o olhar de Clara se tornava feroz. De repente, houve um estalo e um corte de energia. As luzes se apagaram, mergulhando o lugar em sombras, enquanto a única fonte de luz vinha dos flashes dos celulares. No escuro, o pânico se intensificou. Murmúrios de medo se espalharam e Mário lutava para encontrar seu equilíbrio. A movimentação frenética deixou todos nervosos e então um grito cortou a escuridão. Ajuda, por favor! Era um dos estagiários. Algo grave estava acontecendo. Um novo barulho estrondoso se ouviu. E em meio ao caos, um objeto pesado caiu do andar de cima, despedaçando a parede mais próxima. Maio sentiu o chão tremer. Máscaras de fumaça começaram a surgir, tornando o ar espesso e quase irrespirável. Ele tentava manter o foco, mas a sensação de que tudo estava desmoronando ao seu redor era esmagadora. E antes que os gritos e o caos pudessem se acalmar, o homem de terno negro começou a rir. Todos vocês não passam de peões em um jogo muito maior. Vocês não percebem? É hora de revelar o verdadeiro plano. Ele se virou para Victor, uma expressão triunfante em seu rosto. Você pensou que poderia escapar? Eu simplesmente segui suas ordens. Você e seu amado projeto. Fui eu quem planejou tudo isso. E agora o prédio vai cair. E sua vida junto. Mário ficou paralisado. O homem de terno negro estava mentindo? Ele tinha certeza disso? Mas e se fosse verdade? E se Victor, naquele ímpeto de salvar a todos, não fosse o herói que parecia? O homem estendeu a mão. Um dispositivo à vista. Um detonador. Não! Victor gritou. Mas o homem sorriu. É tarde demais. Escolha, Victor. Agora você pagará o preço. A revelação foi um choque que percorreu todos. O tempo parecia desacelerar. Olhares de horror e confusão se encontravam, mentes processando a nova realidade. Mário percebeu que, se não agissem rápido, todos estariam perdidos. Em meio à fumaça, com toda a urgência, sentiu que a única chance era confrontar Victor de uma vez por todas. Victor, o que está acontecendo? De quem você realmente é aliado? A voz dele ecoou e todos os olhos se voltaram para ele, cheios de incerteza. As luzes permaneciam apagadas. O caos dominava e a verdade, amarga e cruel, ameaçava engolir todo mundo. Victor olhou de Mário para o homem, buscando respostas. E tudo o que Mário podia pensar era o que viria a seguir. Quais segredos ainda estavam guardados na escuridão? O tumulto se instalou entre as pessoas e a tensão pairava como uma nuvem pesada. O olhar de Victor fixava-se em Clara, enquanto aquele homem de terno negro balançava o detonador diante deles. O coração de Mário batia forte. O que está acontecendo? Já não é suficiente que tudo esteja desmoronando? O que mais precisamos enfrentar? Victor, você precisa explicar isso agora! Mário gritou, o olhar aflito. Em resposta, Victor congelou. O que estava em jogo superava qualquer coisa que pudesse imaginar. A voz de Clara já se tornava um sussurro. Você sabia. Sabia que tudo isso era uma armadilha. Silêncio!
O homem de terno negro gritou e o calar subitamente deixou todos inquietos. Vocês têm uma escolha a fazer. A verdade ou a destruição? O ar estava pesado. A adrenalina se misturava ao pânico. Já basta! Chegou o momento de falar a verdade! Jorge, o engenheiro tímido, gritou. O olhar dele atravessava a sala, como se estivesse prestes a revelar um segredo antigo. Um segredo que poderia mudar tudo. Através da fachada do prédio, as tensões foram forçadas. Era tudo um plano de vocês. A multidão se tornou um eco de vozes inquietas. O que você quer dizer? Mário questionou, sentindo a verdade se desdobrar como uma caixa de Pandora. Ele queria entender. Clara balançou a cabeça, os olhos arregalados. Ninguém estava inventando. Não eram apenas falhas de engenharia. Era um esquema. Eu vi. Alguém estava manipulando nossos dados. O quê? Victor parecia pálido, a cor podendo desaparecer de sua face. Clara então aprofundou o olhar. Continue. Clara, precisamos saber se vamos sobreviver a isso. Mas antes que ela pudesse responder, um estrondo ensurdecedor irrompeu do andar de cima. A estrutura tremia! Os ladrilhos estalaram e pedaços do teto começaram a desabar. O que era aquilo? O homem de terno negro parecia contente, quase vitorioso. A sala se transformou em um caos absoluto, gritos ecoando enquanto todos tentavam achar uma rota de fuga. Vamos! Temos que sair! Mário gritou e pegou Clara pelo braço, puxando-a em direção à saída. Mas Jorge ficou, preso entre o medo e a urgência. Espere! Minha irmã! Ela tá aqui! Preciso encontrá-la! E nesse momento, ele perdeu a calma. Ele estava prestes a se afastar, quando todos notaram um brilho no canto da sala. O pendrive! Jorge, não! Vem comigo! Mário gritou. Mas Jorge, em sua determinação, se lançou na direção do pendrive, sua única palpite de esperança. No instante em que ele se esticou, o homem de terno negro gritou. Pare! Não toque nisso! Uma onda de pânico tomou conta de todos, quando, em um movimento inesperado, Jorge puxou o pendrive e, de repente, tudo ficou em silêncio absoluto. O homem congelou, o sorriso desaparecendo de seu rosto. As luzes piscavam enquanto uma série de cliques ecoaram como um pulso no ar. Em seguida, um barulho profundo e ameaçador irrompeu das paredes do prédio. Não, não, não! O que você fez? O homem berrou, e naquele instante, algo chocante aconteceu. As paredes começaram a se desfazer, revelando um túnel escuro que levava ao interior do prédio, como se um mistério há muito enterrado estivesse prestes a sair da escuridão. É um truque, não é? Um labirinto de mentiras que você montou. Mário gritou, sentindo seu mundo despencar ao redor. E com o coração na boca, Jorge respondeu. Foi tudo um jogo, Mário. Não sabia? Os designs que fizemos estavam mascarando um plano muito maior. E não era apenas sobre nós. Havia uma organização por trás de tudo isso. Uma organização que começou com você, Victor. Aquelas palavras de Jorge ecoaram como um trovão, e um novo pânico tomou conta de todos. O que estava acontecendo? O lugar parecia estar desmoronando em um labirinto de segredos escondidos. O tempo estava esgotado. Precisamos sair agora! Gritou Clara, puxando Mário. O homem de terno negro se aproximou, mas seu olhar já não era triunfante. Ele parecia mais aflito do que nunca. Mas havia mais por trás daquela máscara de controle. Algo estava prestes a se revelar. E assim, entre as sombras daquele prédio, com as paredes desmoronando ao redor deles,
A última pergunta ecoou. Quem realmente era o verdadeiro vilão nesse jogo? E o que mais estava escondido na escuridão? O tumulto se instaurava, e Mario sentiu o coração pulsar como um tambor ensandecido. A revelação de Jorge tinha sido como um raio, iluminando uma verdade obscura. Mas ainda havia um desespero nos olhos de Victor, como se ele estivesse dividido entre a culpa e a necessidade de salvar todos. O homem de terno negro, agora em pânico, começou a dar passos para trás, longe do túnel escuro que se formara. "Vocês não entendem", ele gritou, sua voz estridente ecoando no ambiente. "Não é apenas sobre vocês. É muito maior do que pensam. Eu fui apenas o executor. O verdadeiro plano vai além." O tempo parecia desacelerar, cada segundo se arrastando enquanto todos se entreolhavam, tentando entender a situação. Mario, puxando Clara para mais perto, sussurrou: "O que ele quer dizer com isso?" Mas antes que pudessem digerir as palavras, uma explosão terrível irrompeu do andar superior do edifício. O teto desabou em uma chuva de concreto e estilhaços de vidro. O chão tremeu sob eles, como se a própria estrutura estivesse reclamando por um sacrifício. O caos explodiu novamente, e Mario se viu jogado para trás, uma onda de pânico varrendo a sala. "Corram!" ele gritou, mas a voz dele se perdeu no grito coletivo que ecoou ao redor. Clara estava paralisada. Seus olhos estavam fixos na figura do homem de terno negro, que parecia estar agora em seu próprio estado de choque. Ele estava prestes a falar, mas Mario não tinha tempo para isso. Eles precisavam sair. Ele puxou Clara e Jorge, gritando para que seguissem. De repente, Clara se virou, seu rosto contorcido de dor. "Mario, e se ele estiver certo? E se tudo que acreditamos for apenas uma parte de um plano muito maior? E se Victor?" "Pelo amor de Deus, Clara, agora não é hora para dúvidas." Mario cortou, sua voz aguda pela tensão. Mas ela não parecia convencida. O olhar dela estava preso em Victor, que parecia agora mais frágil do que nunca. "Eu não sabia de nada!" Victor gritou, sua confiança desmoronando. "Nunca imaginei que esse prédio estava embutido em um plano tão sujo. Não sou o vilão aqui." "O que você está escondendo, Victor?" Mario exclamou, seus sentimentos confusos. A verdade havia surgido como uma sombra aterradora. Eles estavam em um jogo em que não conheciam as regras. Uma nova explosão ressonou. A estrutura tremia e pedaços do teto caíam como chuva de pedras. Mario viu Ana, agora em pânico, lutando para se manter em pé enquanto o caos dominava. "A saída está ali!" ele gritou, apontando. Mas antes que ele pudesse avançar, algo capturou a atenção de todos. O homem de terno negro, com um rosto que parecia o de um animal encurralado, começou a se afastar. Um sorriso calculista surgiu em seus lábios trêmulos. "Vocês pensarão que estão a salvo, mas a verdadeira traição começa agora." Mario sentiu um calafrio. "O que você quer dizer?" Ele estava prestes a confrontá-lo. Mas um brilho profundo começou a emergir das sombras, iluminando os rostos apavorados ao redor. "Chegou a hora de revelações", o homem disse, seu tom sombrio. "A razão pela qual você sentiu o peso em seu coração, Victor, é porque você sempre foi parte de tudo isso. O que eu estou prestes a mostrar pode destruir tudo o que você acreditou ser verdadeiro. Você, na verdade, não é o CEO inocente que finge ser. Você é um dos grandes arquitetos deste edifício." Mario ficou paralisado. O choque atravessou sua espinha. "O quê?" ele conseguiu sussurrar, olhando para Victor, que agora estava pálido,
como se todas as cores tivessem desaparecido de seu rosto. Você nunca soube que a Luminartec estava destinada a ser algo muito além de apenas engenharia. Você foi escolhido, Bombom Ticta, usado como uma marionete em um teatro de marionetes cujos fios você nunca conseguiu cortar. O homem de terno negro ria, um som que ressoava com desprezo. Querendo quebrar a tensão, Jorge gaguejou. Mas isso não faz sentido. Como você pode ser parte disso? É hora de olhar para frente, Jorge, o homem disse friamente. Porque assim que essas paredes caírem, todos vocês perceberão que seu próprio líder era o seu maior inimigo. E a única opção será escolher um lado. O edifício continuou desabando, e Mario sabia que estava em uma encruzilhada. Quando a poeira se assentasse, seriam eles que iam se levantar ou seriam tragados pela verdade que mal começou a ser revelada? O emprego de suas certezas e ilações se tornava uma corda bamba. Poderia confiar. Em Vitor, onde a lealdade de Clara realmente residia. E qual seria o verdadeiro destino de todos ali? A desconexão se transformava em um labirinto inimaginável. E a única certeza era que, ao final daquela noite, nada seria igual. O caos se instaurou enquanto o prédio tremia ao redor deles. Mario puxou Clara para mais perto, seu coração quase saindo pela boca. As luzes piscavam, uma dança de sombra e luz que apenas acentuava a tensão. O homem de terno negro estava ali, seu sorriso agora se misturando com um pavor profundo. A pressão de uma verdade obscura pairava sobre todos como uma nuvem negra. Vocês realmente acham que podem escapar? O homem disse, a voz embargada. Não vão a lugar nenhum. A verdade vai se revelar, custe o que custar. E que verdade é essa? Mario gritou, a adrenalina correndo em suas veias. O que você sabe que nós não sabemos? Ele sentia suas mãos tremerem. Mas não era só medo. Era a determinação de não deixar que o pânico dominasse. Victor, em um último esforço, ergueu as mãos, como se tentasse apaziguar a situação. Espere, podemos resolver isso. Não precisa ser assim. A voz dele ecoou nas paredes em colapso. As fissuras aumentavam, e as pessoas ao redor começaram a recuar, quase como se a realidade estivesse à beira de se desmembrar. No final, você sempre foi um peão, Victor. Você alimentou o monstro que agora quer devorar todos vocês. O homem de terno negro afirmou, sua voz cortando o ar pesado. Mario olhou para Victor, e as palavras da Clara martelavam a mente dele como um martelo. Eles não tinham tempo. Jorge, o que você está esperando? Mario gritou, olhando para o engenheiro que ainda estava paralisado. Nós temos que sair agora. Jorge finalmente parecia desvendar, seu rosto se contorcendo enquanto ele olhava para o pendrive que segurava. Com um golpe de coragem súbita, Jorge apontou para o homem de terno negro. Se você está atrás de qualquer verdade, então olhe para isso. E em um movimento brusco, lançou o pendrive de volta para os outros. É a única chance de expor todo esse sistema podre. Vamos! O homem arqueou uma sobrancelha, o desprezo já se esvaindo de seu olhar. Mario pegou o pendrive enquanto as paredes vibravam, e uma explosão irrompeu junto com as vozes de Quênico! Vamos! Ele ordenou, pondo-se em movimento, puxando Clara e Jorge para uma direção incerta enquanto pedaços de cimento caíam ao redor.
O tempo estava se esgotando e Mário sabia que a verdade tinha que ser revelada, independentemente do que acontecesse. O grupo corria, enquanto ecos de gritos e o som do desabamento se tornavam um pano de fundo ensurdecedor. A saída estava próxima! E por um momento, o pânico começou a se dissipar. Mas antes que pudessem alcançar a saída do prédio, o homem de terno negro se interpunha no caminho, desesperado por seres humanos, ao mesmo tempo em que se tornava cada vez mais ansioso. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo!" ele gritou. E o medo estava evidente em sua voz. Mário olhou para o homem apenas, vendo um inimigo derrotado e assustado. "Saia do nosso caminho!" Mário gritou, sem tempo para discutir. "Se vocês soubessem o que o futuro guarda!" Ele começou a dizer, mas as palavras foram seguidas por um som estrondoso que quase os atirou ao chão. Mas no meio do caos, uma luz brilhou no fundo do túnel, iluminando os rostos de todos. Um sinal de esperança. Mário se virava, puxando Clara para fora dos escombros. Era a saída. Ele sabia que não seria o fim, mas um novo começo. Num último esforço, todos correram para a luz. Com a adrenalina, Mário se virou. Uma sombra se movia entre os escombros, mas aquela luz se tornava mais intensa. Eles iriam escapar, mas o jogo ainda não tinha terminado. O mundo se preparava para ouvir. A verdade e uma nova luta estava prestes a começar. O que será que a verdade revelaria? E quem realmente estaria no controle? O futuro parecia carregado de perguntas ainda insondáveis. E você? O que achou do desfecho? Precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer e trazer mais contos como esse. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e o que mais você puder pensar sobre o que vem a seguir. Ah, e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. E, claro, a verdade que está por vir. Você precisa fazer parte dessa jornada conosco.